Olá, vamos mergulhar fundo no mercado cripto de hoje, 11 de junho de 2025. Temos aqui dados de mercado, notícias quentes sobre regulação, tecnologia, segurança. A ideia é filtrar o essencial, né? O sentimento do mercado, como as principais moedas estão indo, o impacto desses investimentos gigantes em IA e, claro, o que está rolando em DeFi, NFTs e GameFi. O clima geral parece otimista. O índice de medo e ganância subiu para ganância. Mas fica a dúvida, isso é euforia ou um sinal de alerta? Vamos investigar isso juntos. Sim, essa subida do índice, né? Para essa faixa de 71, 72, vindo de um neutro, é um ponto clássico para a gente observar. Uhum. Historicamente, sabe, níveis assim muito altos de ganância podem sim indicar o mercado um pouco esticado, talvez perto de uma correção. Mesmo com o otimismo geral? Exato, mesmo com esse viés ainda positivo. E olha, a capitalização total deu uma leve recuada, está em uns 3,58 trilhões de dólares. Ah, interessante. Mesmo com volume alto, né? Isso, volume de 138 bilhões. Então isso pode sugerir, tipo assim, uma rotação de capital, o dinheiro procurando outras histórias dentro do mercado cripto mesmo. Entendi. E, claro, fatores externos, como dados de inflação lá nos Estados Unidos e a nossa regulação aqui no Brasil, continuam no radar, né? Sempre importante. Com certeza. E o Bitcoin, como ele está reagindo nesse cenário? Parece meio parado? Tá numa fase de consolidação, podemos dizer, ali entre 109 mil e 110.300 dólares. Tentando romper esses 110 mil, né? Exatamente, com dificuldade. E a análise técnica, tipo a da Binance, mostra o RSI, aquele indicador de força, né? Sim, o índice de força relativa. Isso, tá bem alto, acima de 90. Isso geralmente acende um alerta, sabe? De condição de sobrecompra no curto prazo. Então, embora a gente veja previsões super otimistas para o longo prazo, tipo Bernstein falando em 200 mil dólares, Uau. pois é. Mas alguns analistas para o curto prazo já falam numa possível correção, talvez para casa dos 90 mil, antes de voltar a subir. São tempos diferentes em jogo aí. Faz sentido. Essa tensão entre curto e longo prazo é constante. Mas enquanto o Bitcoin está nessa, o Ethereum parece que ganhou um gás, né? Subindo bem. Ganhou sim, uma alta expressiva entre 2,5% e quase 5%, chegando perto dos 2.814 dólares. E o que está puxando o ETH? Olha, acho que são dois fatores principais. Primeiro, a confirmação dos futuros de ETH na B3, aqui no Brasil, a partir do dia 16. Ah, sim. Isso aumenta o acesso, né? Exato. Para investidor institucional local, principalmente. E segundo, aquela expectativa contínua pela aprovação dos ETFs spot lá nos Estados Unidos. Que não acaba nunca essa novela. Pois é, e a Solana, que também vai ter futuros na B3, pegou carona nessa alta, tá ali nos 167 dólares. Boa. E vale mencionar o XChiP também, lançaram um protocolo novo de empréstimo na rede deles, o XChip Finance. Falando em Brasil, além dos futuros, como é que está a questão regulatória por aqui? Parece que tem coisa andando. Tem sim. Está avançando na Câmara aquele projeto de lei para criar uma reserva de Bitcoin para o Brasil, uma ideia bem... Ambiciosa, diria. Por outro lado, tem discussões que geram uma certa apreensão no setor, né? Como unificar o imposto de renda para cripto em 17,5% e a possibilidade de colocarem IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, em stablecoins. Isso poderia, sim, impactar a competitividade do nosso mercado. Com certeza. Mas olha, a grande história mesmo parece ser essa conexão cada vez mais forte entre inteligência artificial e cripto, né? Com os investimentos institucionais bem focados. Sem dúvida. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. A gente viu a Interactive Strength, que é listada na Nasdaq, anunciar uma linha de crédito de $500 bilhão. 500 milhões. Isso. Especificamente para comprar Fetch.ai, o Fetch, que é um token focado em IA descentralizada. Eles já até colocaram 55 milhões lá. Caramba! E não foi só ela. Outra empresa, Synaptogenics, decidiu focar a tesouraria de cripto dela inteiramente em BitSensor, o TAL. A meta deles é chegar a 100 milhões de dólares. Nossa, isso é muito significativo. O que essa aposta tão específica em tokens de IA sinaliza pra gente? Olha,
Para mim, sinaliza uma convicção institucional bem forte, sabe? No potencial da infraestrutura blockchain para suportar o desenvolvimento e a operação de aplicações de IA de forma descentralizada. Uma aposta no futuro dessa convergência. Exatamente, uma aposta estratégica. Claro que, ao mesmo tempo, a gente continua vendo a acumulação de Bitcoin por gigantes como BlackRock, MicroStrategy. Sim, o movimento normal continua? Continua em movimentos grandes, tipo Tether e Bitfinex, movendo quase 4 bilhões de dólares em BTC para uma tal de 21 Capital. Mas é aquela coisa, né? Essa empolgação toda com a tecnologia convive lado a lado com riscos bem reais. Vimos uns incidentes de segurança feios recentemente. Infelizmente, sim. Aconteceu aquele hack de 8,3 milhões de dólares no Alex Protocol, que é um DeFi no Bitcoin. Nossa. Teve a conta do presidente do Paraguai no X, antigo Twitter, invadida para promover golpe com o Bitcoin. E até um caso de sequestro em Nova York envolvendo pedido de resgate em cripto. Que horror. Pois é. São lembretes constantes de que a segurança é crucial. A gente precisa de vigilância e soluções robustas. Até aquela história da família Bitcoin dividindo as chaves em vários continentes mostra essa preocupação. É verdade. Mas, apesar desses riscos, a inovação não para. Dando uma olhada rápida em outros setores, como está o DeFi? O DeFi, o valor total bloqueado, o TVL, está relativamente estável, ali entre 103 e 116 bilhões de dólares. Plataformas como Lido, Aave, continuam super relevantes. E surgiu uma discussão interessante do BIS, o Banco de Compensações Internacionais. O que eles disseram? Eles propuseram o conceito de TVL, que seria um TVL verificável baseado só em dados on-chain, para aumentar a transparência, porque alguns protocolos ainda dependem de informações de fora da rede, né? Entendi. Mais transparência é sempre bom. E NFTs e GameFi? Algum sinal de vida nova nesses mercados? Nos NFTs, parece que está rolando um certo reaquecimento, sim. O volume de maio cresceu, o número de compradores aumentou mais de 50%. Opa! O foco parece muito em jogos, com Guild of Guardians liderando vendas, e também na preservação de valor, tipo a transferência da propriedade intelectual dos CryptoPunks. Ah, legal isso. E no GameFi, o pessoal está buscando modelos mais sustentáveis, sabe? Como Play and Own, onde o jogador é dono de verdade dos ativos. A IA também é vista como um motor para inovar nos jogos. Projetos como MapleStore Universe, Meet4Yate estão se mexendo. Ótimo. Bom, então vamos tentar amarrar tudo isso. A gente tem um sentimento de ganância no ar. É. Com um pé atrás. Isso. Bitcoin tentando romper resistência, mas meio cauteloso. Ethereum e Solana ganhando destaque, com notícias locais da B3 e expectativas globais. Exato. E a grande narrativa da vez. Essa aposta institucional gigantesca e super específica em tokens de inteligência artificial, como FET e tal. Aqui no Brasil, a regulação continua sendo um tema quente. E a segurança? Bom, é aquele alerta piscando o tempo todo. Exatamente. Se a gente conectar os pontos, dá para ver talvez uma rotação de capital dentro do próprio mercado cripto, né? Saindo de apostas talvez mais estabelecidas para essas narrativas emergentes, como a IA. Faz sentido. E essa integração cada vez maior com as finanças tradicionais, que a gente vê nos ETFs, nos futuros, e com tecnologias de ponta como a IA. Isso define a dinâmica atual do espaço. É fascinante, é complexo e está evoluindo muito rápido. Com certeza. Fica então aquela reflexão final, né? Esses investimentos massivos em tokens de IA, será que representam uma visão estratégica realmente visionária do futuro da tecnologia descentralizada? Ou será que carregam o risco de criar uma bolha dentro do setor? Se as promessas demorarem para virar realidade, ou se o valor dos tokens não acompanhar essa expectativa toda que está sendo gerada? É uma ótima pergunta. Algo para a gente pensar, né? Até o nosso próximo Deep Dive.